Vamos falar dele, né? Daniel Vorcaro. As jogadas de Vorcaro após a derrota no STF. Surto falso. Novo advogado e delação que poupa o Supremo. Após o STF manter sua prisão, Vorcaro começou a movimentar as peças. Primeiro, circulou que ele teria tido surto na cela, mas o Metrópolis desmentiu. E nos bastidores já se avalia que a narrativa pode ser usada para pedir domiciliar por depressão no futuro. Segundo, trocou de advogado. Saiu Bottini, que tem clientes do Centrão que poderiam ser delatados, e entrou Juca, que defende Dirceu no Mensalão e o CEF na Lava Jato. Terceiro, a CNN revelou a estratégia da delação. Mirar políticos e poupar o STF, porque Gonê é próximo de Moraes e Juca é próximo de Toffoli. Mas a Polícia Federal diz ter material robusto contra Toffoli e pode fechar delação diretamente com Vorcaro se a PGR não topar. Ju, poxa, eu tava assim, convicto desse surto, inclusive conversamos hoje no almoço sobre isso, tal, quer dizer, mas o Metrópolis desmentiu, parece que era tudo uma jogada para que o Vorcaro, num futuro próximo, pudesse receber uma domiciliar, dizendo aí que ele teria alguma espécie de mania, depressão, etc. É isso mesmo? Olha, para falar a verdade, não sei em quem acreditar, porque eu li a matéria do Metrópolis desmentindo, e é uma matéria muito esquisita, dizendo assim, ele recebeu muito bem a notícia que não iria sair, imagina, nem... Ele ficou triste, claro, que é de se esperar, mas ele nem pediu antidepressivo, sei lá, olha, Emily, me parecia mais uma matéria paga, se você quer saber. Eu acredito mais no surto do que no não surto, porque foi muito esquisita, só o Metrópolis desmentiu, e a matéria como... Vamos lá, um cara que paga milhões e milhões para várias pessoas em Brasília, né? Que tinha um matador de aluguel, que está acostumado a todo mundo fazer o que ele quer, porque ele paga caro. Ele ia aceitar de boa que não sairia? Ele ia ficar, claro, vou ficar aqui mais um dia? Assim, desculpa, eu acho que é mais fácil ele ter tido um surto sim do que não. A matéria desmentindo me pareceu matéria comprada. Agora, né, eu acho que esse caso do Vorcaro revela algo muito característico da política brasileira, né? Os escândalos aparecem sempre na mesma fronteira institucional. E aí você pensa, será que é verdade? Porque quando uma delação... Eu acho que sim, eu vou te falar, eu recebi hoje umas informações que a delação dele ele vai entregar um traficante, não sei o quê, umas pessoas que, sabe... não tem muito a ver. Eu acredito que pode ser. Fiquei sabendo isso, eu sei que o outro advogado dele deixou o caso porque é o mesmo advogado do Rueda, e a gente sabe que Rueda, Ciro Nogueira, essa turma aí, Ibanez, parece que estão, tudo indica, né, encralacados até os seus últimos fios de cabelo com Vorcaro, né? Mas assim, gente, a verdade é que uma delação premiada deveria servir para desmontar esquemas inteiros, né? E quando começa de forma seletiva, aí a gente acha que as condenações também vão terminar de forma seletiva. Se a Lava Jato ensinou uma coisa ao país, quando a investigação se aproxima de determinadas estruturas de poder, o sistema reage, né? Então, eu acho que é isso. Fala. Era justamente isso que eu ia te perguntar, porque a priori aqui pela nota, né? Quando a gente lê a nota, a gente pensa que o Vorcaro quer poupar Moraes e Toffoli na delação, né? Exatamente os dois ministros com quem seus interlocutores têm relações pessoais. Quer dizer, a Lava Jato, quando o Rio se aproximou do judiciário. Agora, se o STF for poupado, quer dizer, é isso que você falou, né, Ju? O maior escândalo do Brasil, quiçá do mundo, né? A gente sempre fala aqui que a nível global esse escândalo Sim. vezes aí
inúmeras vezes maior do que, por exemplo, o escândalo lá do Lobo de Wall Street. Do Bernie Madoff, né? E do Bernie Madoff também. Do Madoff. Então, quer dizer, o maior escândalo do mundo vai ficar pela metade. Olha, Emilinho, infelizmente a gente mora num país extremamente corrupto, né? Onde as pessoas são corruptíveis e, como eu já cansei de dizer, esse é um escândalo ecumênico, né? Ele abrange pessoas do centro, da esquerda, da direita, tem muito dinheiro envolvido, então, assim, a chance de isso, de alguma maneira, terminar em pizza, a chance é grande. Eu acho que é por isso que nós, aqui do Braddock, nós jornalistas, comunicadores e outros, a gente não pode deixar esse escândalo morrer de tal forma que, enfim, Brasília se sinta envergonhado. Mas não sei se hoje viu, já tem nomes da direita aparecendo no celular do Vorcaro, e aí todo mundo diz que não tem relação. É muito complicado, dá pra sabe? citar alguns desses nomes, Ju? Dá para citar ou você prefere não citar? Apareceu o nome do Flávio Bolsonaro no telefone do Vorcaro, né? Hoje. O Flávio disse que nunca falou com ele, mas assim, é complicado, né? Assim, porque a gente só dele, viu... A gente só viu 30%. Até o contato do... Oi, perdão. Não, o que a gente sabe é que até 30% apenas das conversas dele apareceram, né? E tem muito mais telefones, o que vem por aí, né? Eu não estou fazendo nenhum valor de julgamento, porque, obviamente, ele pode ter telefone de pessoas que não tem dele, mas é esquisito como ele tem de algumas pessoas e não tem de todas, entendeu? Né? Ele tem do Flávio, mas não tem do Bolsonaro. Ele tem, assim, não sei, é tudo estranho. A gente tem que esperar. É por isso que a CPMI ou a CPI é tão importante, porque aí tudo, exatamente tudo, seria passado a limpo. Mas aí, Brasília quer isso? Deixa eu aproveitar e convidar nosso deputado federal, ele que é sangue azul, gente, tá aqui conosco, ó. Sangue azul, inclusive está de azul, Luiz Felipe Orlanzi Bragança, da família real, é aqui a sapiência nas palavras, a gente pode receber. Príncipe, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no Braddock Show. Obrigado, Emilinho. Olá, Ju, como vamos? Oi, e todos os telespectadores. Bom, obrigado por estar me recebendo aqui mais uma vez. Ô, Príncipe, estamos falando desse caso Master, né? Esse caso série da Netflix, quer dizer, nem o maior roteirista do mundo conseguiria fazer um caso aí tão emblemático. Hoje a gente tem a notícia, quer dizer, o Metrópolis noticiou que o suposto surto do Vorcaro não existiu. Aqui a gente realmente até confessa que a gente conversava sobre esses surtos, quer dizer, no almoço, e já certeiro de que haveria um surto, que ele estaria supostamente aí gritando nomes de políticos e até juízes envolvidos, quer dizer, como que a gente, no que a gente acredita, né, Príncipe? Fica difícil de analisar aqui esse caso, quando mesmo essas notícias aí confrontam as próprias narrativas, né? Bem, eu vou deixar aqui 2 pontos. Primeiro, a imprensa hoje, especificamente aqui no Brasil, ela deixou de ser informativa. Ela é quase que um instrumento político. Então, se foi matéria plantada, se foi vazamento, sabe, ou vazamento de uma notícia falsa para ver a reação, para ver se cola, para depois criar um caso sobre isso, a gente já perdeu um pouquinho do norte com relação ao que é informado. Por isso que a opinião pública está gravitando para a mídia social. É ali que está se formando opinião pública de verdade. Não é mais na imprensa. A imprensa virou uma plataforma política comprável, corruptível, não isenta, ideológica, partidária, fisiológica e tudo mais. Então, esse é um ponto que permeia aqui a nossa realidade política. É só no Brasil isso? É no mundo todo.
especificamente aqui um mundo onde ainda existe imprensa, né? Boa parte do mundo não tem imprensa livre, né? A gente ainda diz que tem uma imprensa livre, mas na verdade imprensa livre no mundo livre virou imprensa comprável, então deixou de ser algo relevante. Agora, o segundo comentário que eu teço aqui com relação ao Banco Master em geral é muito mais estrutural. Veja que todos os países livres, entre aspas, claro, porque a gente sabe que nenhum país de fato hoje é livre, e estamos entrando aí num período aí de autocracia, né? Todos os países estão virando mais autocráticos do que livres, mas ainda existe um componente aí de países livres, né? Sobretudo Europa, América do Norte, um pouquinho aqui América Latina, somos mais livres do que alguns países da África, ainda podemos dizer isso. Mas, de qualquer maneira, o ponto é o seguinte, todos esses países se dizem livres, ou se consideram dentro do hemisfério ocidental, eles estão passando por um processo de decadência absoluta de todas as suas instituições, não é só o Brasil. O Brasil talvez seja um expoente, porque é tudo, né? Praticamente não tem uma instituição que sobra. Mas os outros países também têm esse tipo de problema, de alguma outra vertente. Aqui a corrupção pegou, está destruindo o Brasil antes do narcotráfico. Já no México era narcotráfico, corrupção também existia, claro, mas o narcotráfico agora assumiu o controle. Países da Europa agora está sendo o islamismo, que está vindo com muita força. E não temos perspectiva de sucesso do mundo livre lá na Europa. É por isso que o Trump até fez aquele plano de defesa nacional, dizendo que a Europa vai virar islâmico em 10 anos e possivelmente vai ser um inimigo do Ocidente. Então já está se colocando, está deixando de ajudar a Europa. E é importante a gente também entender essa dinâmica. Mas enfim, então a falência é geral. E aí os países autocráticos estão falando assim, olhando para essa bagunça toda que é o Ocidente, em frangalhos, em decadência absoluta, eles estão falando assim, olha só, para que vocês vão abraçar essa ideia de democracia do Epstein? É como eles estão se referindo. Nós aqui vivemos o tipo de democracia do Epstein. E já virou um adjetivo até para os países autocráticos lá da Ásia, né? Rússia, China, vários outros, Bielorrússia, sei lá qual é outro país aí que se coloca aí como exemplo de autocracia, todos os países lá que são vinculados à China. Então, a gente está nesse contexto, a gente precisa entender esse contexto para, primeiro, saber que não é só um problema nosso, mas, segundo, que é de fato um período de decadência e que a gente vai ter que fazer uma revisão profunda, senão a gente está se omitindo como cidadão. Essa é que é a nossa missão dessa geração. Caso contrário, é alguma espécie de autocracia, e geralmente quem assume a autocracia é quem está organizado, e quem está organizado aqui no Brasil são os corruptos, os narcotraficantes, possivelmente até os terroristas no futuro. Olha que leitura excelente, hein, Príncipe?